A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É com muita alegria que eu quero apresentar o início de um novo projeto. Esse canal que eu estou criando, denominado Examinando as Escrituras. Ele tem o propósito de nós estudarmos a Bíblia e aprendermos juntos, com base nas Escrituras Sagradas, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. O propósito aqui é transmitir conhecimento, mas conhecimento bíblico, para que os irmãos possam aprender e crescer na graça e no conhecimento. Você que é professor da escola bíblica dominical, você que é obreiro, você que é aluno também, você que é líder de departamento, é de extrema importância você estar inteirado sobre esse assunto das Escrituras Sagradas. Então, para isso, nessa semana, nós vamos começar estudando sobre a Bíblia, né? Sobre a Bíblia Sagrada. Afinal, o primeiro artigo do nosso credo, da nossa declaração de fé, diz assim: cremos na inspiração divina, ou seja, vinda de Deus, verbal, ou seja, foi falada, pronunciada e também escrita, né? E plenária, ou seja, o que é plenária? Ela atravessou a todos os tempos, até os dias de hoje, ou seja, da Bíblia Sagrada. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível, ou seja, não tem falha, de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Onde que nós encontramos uma base bíblica para dizer que eu creio na inspiração divina, verbal, plenária da Bíblia Sagrada, e como regra de fé e prática para a minha vida, para o meu caráter, para as coisas que eu faço? Que base nós temos dentro da própria Bíblia para... Você vai encontrar no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Você que tem a sua Bíblia aí, abra em 2 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 14 ao 17, vai estar dizendo assim: quanto a você, ou seja, Paulo está falando a Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Paulo aqui, nesse entanto, está se referindo ao Antigo Testamento, porque ainda o Novo não tinha sido ainda completo, ou seja, o Novo Testamento ele termina com o último livro, o Apocalipse. Então se fecha as Escrituras com o Apocalipse, mas ainda Paulo está falando das Sagradas Letras, está falando do Antigo Testamento, que era o que Timóteo tinha conhecimento, que são capazes de torná-lo sábio. Então a Bíblia é capaz de nos tornar sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aí no 16 é a base que usamos para afirmar que cremos sim, que a Bíblia ela é inspiração divina, ela é verbal, plenária, ela é a única regra de fé infalível para a nossa prática cristã. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, seja homem, mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então nós vemos aqui nesse estudo sobre a Bíblia. Nós vamos começar a estudar a Bíblia, porque nós cremos que ela é divina, que ela veio de Deus, da inspiração de Deus, e ela é nossa regra infalível de fé e prática. Então vamos começar falando sobre a Escritura Sagrada.
A estrutura das Escrituras Sagradas, elas estão de acordo, conforme muitos de vocês já sabem, mas nós temos 66 livros. Grave bem isso, 66 livros inspirados por Deus. Sendo que ela é dividida em duas partes. Esses 66 livros que eu falei aqui são divididos em duas partes. Primeiro, o Antigo Testamento, a primeira parte, e segundo, o Novo Testamento, a segunda parte. E ambos foi escrito por ordem de Deus, né? Então, por isso que nós cremos que a Bíblia ela é divina, ela é inspirada, porque foi Deus que conduziu essas pessoas a escreverem, né, num período de 1600 anos. Aproximadamente foram 40 pessoas que escreveram a Bíblia Sagrada. 40 pessoas, ou seja, 40 pessoas em épocas diferentes, em culturas diferentes, com funções diferentes, mas foram chamadas por Deus para escreverem a Bíblia Sagrada. Então a gente pode ver, conforme Êxodo 34 e 27, que Deus diz assim: disse mais ao Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito concerto com Israel. Jeremias também, 800 anos depois, Deus fala assim: veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel, sobre Judá, sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Então veja, Deus chamou pessoas para estar escrevendo o que ele queria transmitir. Por isso que nós acreditamos, voltando lá para o primeiro artigo dos nossos credos, são 16 artigos que compõem todas as nossas doutrinas que cremos. Cremos na inspiração divina, ou seja, vem de Deus, verbal, foi falada, Deus pronunciou a sua palavra, e também pessoas escreveram as que ele chamou. E plenária, veja, tantos tempos passou e a Bíblia continua aqui, intacta, sem acréscimo, sem diminuição, e todos que tentam fazer isso não têm um final feliz. Então veja, irmãos, temos aí Moisés, temos aí Jeremias citado também. Também no Novo Testamento nós temos vários outros, mas nesse estudo aqui nós citamos o apóstolo João, que no final do primeiro século da era cristã, a palavra veio: e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, 5. Entretanto, então nós vemos aí uma infinidade de escritores em diferentes lugares, em diferentes épocas, e que foi escrita não para comprometer, mas sim para trazer para nós um pensamento de um único autor. Esse autor é Deus. Então não foi escrita para se contradizer. Jeremias escreveu uma coisa para contradizer Isaías. Não, foi escrita com a mesma intenção, por mais que foi feita por escritas por pessoas diferentes, em locais diferentes, em culturas diferentes, mas com o mesmo propósito, para trazer o que? A revelação de um único autor. Esse autor é Deus. Então essa é a estrutura da Bíblia. Vamos fazer uma revisão aqui do que já foi dito. Então, as Escrituras Sagradas são compostas por 66 livros. Anote aí, você que tem em mãos um bloco de anotação, uma caneta, anote aí. A estrutura da Escritura foi composta por 66 livros. Dentro desses 66 livros são divididos em duas partes: Antigo Testamento, a primeira parte, e Novo Testamento, a segunda parte. No Antigo Testamento nós encontramos 27 livros, melhor dizendo, 39 livros, e no Novo Testamento 27 livros. É isso que nós vamos ver no próximo ponto. Mas então, tem 66 livros em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Foram escritas por cerca de 40 pessoas. Essas 40 pessoas foram reis, sacerdotes, profetas, que Deus chamou. 40 pessoas em tempos diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes, com um único só
com uma única só intenção: revelar o pensamento de Deus, um autor só, que é Ele. Ok? Então essa é a estrutura das Escrituras Sagradas. Esses são o tema dessa semana, para que vocês possam meditar, estudar, aprender, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E diz o Salmo 119, verso de número 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui participando, visualizando esse vídeo e levando esse trabalho à frente. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Retornamos na próxima semana com mais assuntos.